Fala, alunos da curso de Lógica de Programação. Aqui é o professor Marcos Dias, no canal mais uma vez Program Free, no YouTube e agora também na COS TV. Galera, estamos agora também na COS TV, né? O que vem a ser a COS TV? A COS TV nada mais é do que um serviço semelhante ao YouTube, no qual você hospeda seus vídeos e ganha monetariamente de acordo com as visualizações. É bem interessante, galera, esse sistema, porque a gente tira o monopólio do YouTube, né? O YouTube é a grande empresa por trás aí na hospedagem de vídeos, e sabemos o quanto ela restringe alguns conteúdos no seu serviço, né? Desde músicas até imagens, né? E a COS TV ela tem um intuito diferente, né? De trazer para vocês com total liberdade vídeos que vocês desenvolvem aí, seja com músicas que tenha alguma autoria, um vídeo que tem algum tipo de autoria. É tudo liberado basicamente, né? Então nós temos aí o nosso canal também, né, do Program Free, um canal particular meu, tá? Que também vou estar postando esses vídeos aqui para vocês também, caso queiram ter outra opção para assistir a não ser o YouTube, vocês poderão assistir as nossas aulas normalmente pela COS TV, ok? O link do canal, ok? Ou o link para cadastrar no COS TV eu vou colocar na descrição do meu vídeo, ok? Desse vídeo aqui, tanto no YouTube e também terá na descrição do COS TV, ok? Então vamos partir para a nossa aula, né? E como de costume, vocês já conhecem o nosso padrão, né? Nós iremos corrigir o exercício que ficou, né, da aula passada, onde que nós deveríamos realizar um algoritmo de cadastro de alunos que deverá conter entradas, né, de aluno, sexo, no caso masculino e feminino, no caso M ou F, turno diurno ou noturno, e cadastro de matérias, né, 3 matérias, português, matemática e ciências, e também lançar médias finais de cada matéria independente, ok? Todas essas informações deveriam ser apresentadas pelo console do IDE, né? Ou o ecrã, né? Como é chamado o console aí do Portugal IDE, beleza? Lembrando que esses exercícios não necessariamente vocês têm que fazer no Portugal IDE, vocês podem fazer em outros softwares também, tá? Em outros IDEs para Portugal, ok? Isso serve para nós treinarmos o que a gente aprendeu na aula passada para continuar caminhando até o final do curso de Lógica de Programação, ok? Então vou abrir aqui o meu programa, tá? Já está aberto. Eu costumo fazer tudo na íntegra, tá? Nada de copiar, colar. Eu gosto de fazer tudo manualmente para vocês acompanharem como é feita a codificação, tá bem? Então vamos lá, vamos começar a desenvolver aqui esse software proposto no exercício passado, ok? Então a primeira coisa aqui é declarar o início e o fim, tá? Do algoritmo, beleza? Depois eu vou colocar uma orientação aqui em comentário, tá? Todos os setores do programa, tá? Declaração de variáveis, ok? Declaração de variáveis. Então nós temos aí do texto, né? Nós temos o aluno, nós temos também o turno, nós temos a matéria 1, matéria 2 e matéria 3, ok? Em caractere, nós temos sexo somente, né? E em real, nós temos média 1, média 2 e média 3. Lembrando que eu declaro as variáveis sem acentuação, ok? Não pode ter acentuações ou espaçamentos nos comandos, né? Ou com nome na declaração de variáveis, ok? Não pode ter. Então, todos eles são sem acento, ok? Próxima etapa do nosso código, nós entraremos para a captura de dados,
né? Vou criar uma interface para poder capturar dados, ok? Do meu programa. Então a primeira captura de dados que eu vou fazer é o dados do aluno, na verdade, né? Então vamos embora lá, escrever, digite o nome do aluno. Vocês já estão cientes já para que serve as aspas duplas, ok? Então, abaixo vou mandar aqui o comando para ler, né? Ler aluno, para que seja enviada uma solicitação para que o usuário preencha essa parte, né, da informação. Escrever. Vou colocar aqui o /n nesse, tá? Entre as aspas duplas, para quê? Para pular uma linha, ok? Digite o sexo. Ok? Ler sexo. Show. Próximo, escrever. Digite o seu turno. Digite o seu turno. Ok? Pronto, então eu já capturei todas as informações do meu usuário, né? Eu capturei nome do aluno, o sexo dele e o turno que ele estuda, ok? Ele está matriculado. Agora eu vou criar a parte de captura de matérias, né? Captura de matérias. Escrever. /n. Digite a matéria para cadastro de notas. Ler mate 1. Escrever /n. Digite a matéria para cadastro de notas. Ok. Aqui, ler mate 2. Aqui eu poderia copiar e colar, tá? Agilizaria o trabalho. Sendo que, como eu falei, vou fazer devagar para que vocês possam entender aí a lógica, tá? Para não pular absolutamente nada. Mate 3. Então, cadastrei aí, né? As 3 matérias, ok? Primeira matéria, segunda matéria e terceira matéria. As 3 irão pedir, né, cadastro ao usuário, ok? E agora nós entraremos com a captura de notas, tá? Captura de notas. Escrever. Na captura de notas eu vou colocar diferente, vou pular 2 linhas, tá? Isso aqui é mais uma questão de organização. Cada um tem uma maneira de organizar as informações. Então aqui, galera, eu vou fazer o seguinte, tá? Digite a nota da matéria. Vou dar um espaço, vou colocar a vírgula aqui e vou declarar aqui, ó. Vou especificar a matéria 1, porque o nome que o usuário der para cadastro da primeira matéria, ele vai ser exibido aqui. Então vai ser digite a nota da matéria. Por exemplo, eu cadastrei português, ele vai aparecer o nome português aqui dentro da variável match, né? Lembra que variável é como se fosse uma caixinha que você armazena um tipo de dado e é exibido mediante ao você solicitar que seja escrito, exibido para o usuário. Então, basicamente eu vou fazer isso. Então, mate 1, ok? Vou colocar vírgula aqui, aspas, 2 pontos, espaço, aspas de novo, tá? Por que isso? Porque ele vai fazer, digite a nota da matéria, o nome da matéria, português, ele vai dar 2 pontos, né? Para ficar separado, e depois
o usuário vai escrever, tá? A informação. É como eu falei, um método de organização, ok? Então eu vou fazer a mesma coisa com os outros, beleza? Vou fazer a mesma coisa. E aqui eu vou ler média 1, ok? Aqui vai entrar a média da primeira nota. Escrever /n, digite a nota da matéria, espaço, mate 2, mesma coisa, ok? E também dou um espaço aqui depois dos 2 pontos. Por quê? Porque vai ser digitado com um espaço, beleza? Para não ficar muito colado com os 2 pontos. Como eu falei, organização ainda, galera. Bora lá, lê média 2. Então aqui vai ler a segunda média. Escrever /n, digite a nota da matéria, espaço, aspas, vírgula, mate 3, ok? Terceira matéria, aqui, beleza, ler média 3. Então nós temos aqui, né, o cadastro também de 3 notas das matérias que o usuário irá cadastrar no programa, beleza? Então agora vem a última parte do nosso código. Para vocês verem, né, o projeto que eu pedi é simples, porém ele é grande, tá? Então vamos lá, exibição das informações, tá? Aqui vai ser exibidas as informações, será o print, tá? Então vamos lá, eu escrever barra, vou começar aqui com 3/n para dar um espaço, né, com o que foi colocado acima, a dar um espaço bem largo. Aluno, 2 pontos, então ele vai imprimir aqui o que? Espaço, fecha aspas, vírgula, aluno. Ele vai imprimir o nome do aluno, tá? Imprimir o nome do aluno. Vírgula de novo, porque eu vou fazer isso tudo em uma única linha para poupar código, tá? Então vamos lá. De novo, 2 linhas, 2 aspas duplas, uma aspa duplas, T, sexo. Eu vou usar o T ali, galera, aqui, /T, para dar tabulação, tá? O /T, como foi falado nas últimas aulas, é para tabulação. Espaço, fecha aspas duplas, e aqui eu declaro a variável sexo, ok? Vírgula, /T, turno, ok? Turno, aqui, vírgula, turno. Também pode ser colocado quebra de linha, tá? Quebra de linha N aqui, também dá ele no lugar de colocar do lado, né, a orientação ele vai colocar abaixo. Isso aí também é organização, tá, galera? Vírgula, novamente, vou dar 2 espaços aqui, 2 quebras de linhas para separar, porque aqui já vai ser informação de matéria, nota, enfim, né? Não tem nada a ver com os dados do aluno, ok? Matéria, 2 pontos, espaço, vírgula, mate 1, ok? Vírgula, aspas duplas, vou pular uma linha, /n, /n média. Então aqui vai ser lançada a primeira média, média da primeira matéria, que será cadastrada, ok? Vírgula, aspas duplas, /n, porque aqui já vai entrar uma outra matéria, espaço, vírgula, mate 2, ok? Que ele vai exibir a segunda matéria. /n aqui, média, vai dar a média da segunda matéria. E aqui é média 2, ok? Vírgula, /n, matéria,
dois pontos, espaço, aspas duplas, vírgula, mat 3, vírgula, aspas, barra n, média, aqui, declara variável da média 3. Então, o que eu fiz aqui, galera? Ó, presta atenção. Aqui eu coloquei 2/n para dar um espaço com essas informações que ficaram acima, tá? Então, aqui vai exibir o aluno, né? A variável aluno, aqui o nome, ele vai exibir o nome que o usuário irá armazenar nessa variável, o sexo, o turno, e aqui separando já, ó, com 2 N's, separando a informação das notas, das matérias, com a informação pessoal do aluno, tá? Aí vai entrar a primeira matéria e a média da primeira matéria, tá? Média da primeira matéria. A segunda matéria, a média da segunda matéria, a terceira matéria e a média da terceira matéria e o final do algoritmo, tá? Quando ele se encerra. Então vamos compilar aqui para ver o que vai acontecer com o nosso programa, tá? Bora lá, vamos rodar. Aqui ele vai pedir o nome do aluno. Vou botar aqui João, tá? João. Então olha só, cadastrei João, ele apareceu aqui do lado, ó. Beleza. Sexo, masculino ou feminino? Masculino. Turno, diurno, noturno. Vou botar noturno. Digite a matéria para cadastro de notas. Vamos embora lá, botar português aqui, tá? Português. Próxima matéria para cadastro de notas. Vou botar matemática. Olha aí. E o último botar ciências. Ok? Ciências. Então, digite a nota da matéria português. Olha só que interessante, galera. Então, o que aconteceu, né? Naquela MAT 1, onde eu cadastrei aqui embaixo, não dá nem pra gente ver porque tá com a telinha aqui, ele mostra pra gente o nome da matéria aqui, ó, português, que estava dentro da variável MAT 1, que eu cadastrei aqui, ó. Tá? Então, aqui é a média. Vamos botar aqui média 7,5, 7,5. Ok? Cadastro da matéria de matemática, 4,0. De ciências, botar 10. Ok. Então, olha só o que vai acontecer. Ó, olha só, ele deu 2 espaços, ó. Aqui, ó, o buraco que ele deu, tá? O espaço que ele deu aqui, ó. Pulou 2 e botou organizada aqui, ó, organizadamente. Olha aí, ó. Aluno João, do sexo masculino, turno noturno. Tá? E aí vem a matéria. Matéria 1, português. A média final, 7,5. Matéria 2, que é a matéria de matemática. Média 4,0. E a matéria de ciências, que ficou com a média 10,0, né? Média 10. Repare que eu botei o 10 e ele arredondou para 0,0, né? Por quê? Porque aqui eu declarei uma variável real, né? E como eu tinha falado anteriormente, olha só que interessante, pessoal. A matéria que eu armazenei na primeira variável, ele foi exibido aqui para mim, ó, como nome. Olha lá, digite a nota da matéria aqui, ó. Aí eu dei fechei aqui a linha, né, de código. E aqui eu exibi a variável, né? Eu pedi para que fosse exibida a variável para mim. Então aqui, certamente, ele vai aparecer o nome da matéria que foi armazenada pelo próprio usuário, tá? Então aqui eu fiz basicamente 3 cadastros, tá? Cadastro do usuário, cadastro das matérias que o usuário está cursando e as médias finais, né, desse usuário, tá? Mais para frente a gente vai aprender a armazenar, por exemplo, 3 notas e tirar a média final dessas notas. Tá? O intuito da gente é que nós terminássemos o nosso curso, tá? Aprendendo a desenvolver um programa completo, né? Utilizando a linguagem Portugal. Tá? Para vocês terem uma noção de como é criado, desenvolvido um programa, para vocês terem uma lógica programacional, ok? Então, basicamente, tá?
o programa aqui do exercício anterior, do exercício da aula 3, era para ser feito dessa maneira, né? Ou semelhante a esse resultado, tá? Desde que seja apresentado dessa maneira. Então, pessoal, voltando um pouquinho aí, né? A nossa aula principal, tá? Esse algoritmo todo que eu coloquei nessa aula, a resposta do exercício, ele tá lá no meu GitHub, tá? Que eu vou colocar o link na descrição desse vídeo, tá? Seguindo o protocolo anterior, toda a informação que eu passar para vocês, eu vou armazená-lo na descrição do vídeo, seja lá no COS TV ou no YouTube, ok? Então vamos lá. E a nossa matéria atual, que é a nossa matéria que nós vamos abordar nessa quarta aula, é sobre operadores aritméticos, tá? Operadores aritméticos. A gente vai entender como é que funciona um operador aritmético, na verdade, os operadores aritméticos, né? Não só o operador, são vários operadores aritméticos. Nós sabemos que no meio digital, né, falando, modo na programação, na linguagem computadorizada, né, os operadores lógicos, os operadores aritméticos têm sentidos diferentes da matemática comum. Algumas coisas são diferentes. Por exemplo, nós temos aí, tá, os operadores aritméticos, o sinal de mais aí, né, da soma, assim como na matemática comum, tradicional, ele também é utilizado dessa mesma maneira. A subtração, né, o tracinho, tracejado. Na multiplicação, tá? Na matemática tradicional, ele é representado, o operador lógico é representado pelo ponto ou pelo x, tá? Na informática, em meios digitais, ele é representado pelo asterístico, tá? Asterístico. Nós temos a barra para divisão, a barra contraversa, que é a divisão inteira. O chapeuzinho aí significa o exponencial e o porcentagem, ele tem um módulo, tá? Módulo, para quem não sabe, é o resto de uma divisão. Por exemplo, né? 2 dividido por 2 tem resto 0, então é o zero do módulo de 2 para 2, ok? Então, vamos ver como é que fica isso aí na programação. Nós vamos experimentar, tá? Cada operador aritmético, e a gente vai aprender como é que realmente eles funcionam, beleza? Então vou abrir aqui, vou apagar o nosso código que já está lá no GitHub, tá? Vocês podem baixá-lo. Pois bem, então vou fazer o seguinte aqui, a gente vai fazer basicamente, tá, uma mini calculadora, ok? A gente vai fazer uma mini calculadora e a gente vai utilizar todas essas ferramentas, todos esses operadores aritméticos, tudo bem? Então vamos lá. Aqui eu vou declarar variáveis, tá? Declaração de variáveis. Eu faço dessa maneira para vocês entenderem, tá? Cada setor da programação. Então a declaração da variável aqui, inteiro. Então vou utilizar números inteiros, 1, né, uma variável no 1, no 2, assim como reis 1, reis 2, reis 3, reis 4 e reis 5, tá? Vocês vão ver para que vai servir esses reis. Esses reis são a abreviação de resultado, tá? Então vamos lá. Aqui eu vou utilizar captura de dados, tá? Captura de dados. Então aqui vai ser escrever, digite um número inteiro, ok? Então aqui ele vai ler o num, ok? Escrever, digite um outro número inteiro, ok? Vai ler num 2, ok?
Beleza. Aqui eu já finalizei a captura de dados. Então vamos experimentar agora as operações aritméticas, tá? Vamos experimentar aí todos os operadores aritméticos. Então a primeira que a gente vai experimentar aqui vai ser o seguinte, o res1, tá? Então dentro do resultado 1, eu quero que fique armazenado a seguinte informação, tá? No 1 mais no 2, tá? Então quero que dentro do resultado 1, né, a soma do número que eu digitar no meu programa, tanto do 1 do 2, a soma deles será armazenada na variável res1, ok? Então, daqui eu vou colocar o exibindo, tá? Esse exibindo é o que? É onde vai exibir, né, as informações para o nosso usuário. Vamos lá, escrever. Vou dar 2 espaços aqui, /n. A soma dos dois números é res1. Então vamos ver o que vai acontecer. Olha lá. Está pedindo aqui, ó. Digite um número inteiro. Por exemplo, vou digitar 40. Ok. Ele vai pedir agora, digite um outro número inteiro, ó, no 2. Vou digitar 60. Então, olha aí, ó. A soma dos dois números é 100, ok? Então, 60 mais 40 é realmente 100, tá? Ele fez a soma corretamente, ok? Então, a gente já viu como funciona a soma. res2. res2 vai armazenar no 1 menos no 2, ok? E aqui, vou colocar a vírgula, aqui, /n, a subtração dos dois números é, e aqui, res2, vai exibir res2. Vamos ver o que vai acontecer. Aqui eu vou colocar o no 1, 60 menos 40. Agora 40, só vou digitar 40, tá? Não vou colocar menos não. Vou dar OK. Olha lá, 60 mais 40, 20, tá? Lembra aqui em cima, ó, ele ainda vai fazer a soma também, ok? Beleza. Agora o res3. O res3, ó, no 1, no lugar de usar ponto ou x, né, que é um símbolo na matemática tradicional que nós aprendemos na escola, a gente vai utilizar o asterisco, tá? No 3. Opa, minto, no 2. No 1 vezes no 1 vezes no 2, tá? Então aqui, vírgula, /n, a multiplicação dos dois números, aqui está até digitado errado, é res3, ok? Vamos lá, 60, e vou botar 10 aqui. Olha lá, 70 soma, subtração 50 e multiplicação 600, ok? Aqui, ó, 600. Show? res4. No 1 dividido por no 2. Aqui, vírgula, aspas, a divisão
dos dois números é aqui res 4. Olha aí, no 1, ó, botar 90 e aqui vou botar 2. Ok, olha lá, 92, 88. Esqueci de botar ali, né, barra N, então ele ficou interpelado aqui, ó. A divisão dos dois números é 45, tá? Que tinha que ter entrado uma barra N, ok? Continuando, e o último, res 5, no 1 eu quero saber aqui, né, o módulo, tá? Vírgula, barra N, o módulo, o resto, botar o resto, né? Todo mundo conhece como resto. O resto da divisão dos dois números é, e aqui o res 5. Olha aí, vou botar aqui 90 e aqui o 3, ok? Olha aí, então soma 93, subtração 87, multiplicação dos dois números 270, divisão dos dois números dá 30, e por dar 30 certo, né, ele tem o resto 0, ok? Então aí, ó, todas as operações matemáticas realizadas, né, pelo próprio IDE, tá? Utilizando uma linguagem de programação Portugal, que pode ser utilizada em qualquer outra linguagem de programação específica, tá? Então, basicamente, né, é assim que funciona, né, os operadores aritméticos para realizar cálculos, tá? Utilizando-se aí da lógica de programação, ok? Assim como na matemática comum, tá? Existem também, né, aquelas ferramentas que vocês poderão utilizar-se para fazer cálculos um pouco mais complexos, como funções do primeiro grau, funções do segundo grau, tá? Que vem os parênteses, né, representado aí, né, pelos parênteses, a exponenciação pelo chapeuzinho, multiplicação e divisão, adição e subtração. Então é o seguinte, pessoal, o que quer dizer isso aqui? Significa isso aqui, tá? Por exemplo, vamos imaginar aí uma seguinte função: 2 mais, vou colocar o mais aqui para representar, né, para quem não conhece aí função, às vezes as pessoas não conhecem. 5 menos 3, entre parênteses, dividido por 2, ok? Então aqui a gente sabe o que? A primeira coisa a ser solucionada, como aqui apresentado na tabela, né, e o que está aqui representado, né, é que os parênteses ele tem uma ordem de precedência mais importante para ser resolvida, ok? Entre ali a soma e até a divisão, tá? Que é no mesmo nível da multiplicação. Então aqui, né, ficaria mais ou menos repetir as somas, né? E aqui resolver o que está dentro do parêntese. 5 menos 3, 2, tá? Porque prevalece o sinal do maior, regra de matemática, dividido por 2. Então ficaria 5 mais 2 dividido por 2. Seguindo essa regra de precedência, essa ordem, agora o próximo a ser resolvido é a divisão, né? O que nós temos aqui na nossa função. Então, 2, repete o 2, tá? 2 dividido por 2 dá o que? 1, né? 2 dividido por 2 dá 1. 2 vezes 1, 2. Então, o resultado é 1. Que o resultado final agora sim, né? A última precedência é a soma ou subtração. Temos uma soma aqui, 2 mais 1, dá o resultado de 3. Ok? Simples, fácil, né? Agora eu vou fazer isso tudo aqui, galera, utilizando-se da programação, tá? Vamos utilizar o Portugal para chegar nesse resultado, ok? Então vamos lá. Vou iniciar aqui, né,
início, fim. Vou declarar minhas variáveis, tá? Inteiro, A, B, C, D e o res, tá? Que é o resultado. Que agora eu vou escrever, tá? Escrever, digite o valor de A, ok? Ler A. Escrever, digite o valor de B. Ler B. Escrever, digite o valor de C, ok? Ler C. Então aqui, ó, aqui do segundo vou colocar o /n e aqui também, senão uma informação vai ficar colada em cima da outra, ok? Pois bem, finalizado, agora sim vem a operação matemática, que é A mais parênteses B menos C dividido por D. Faltou D aqui, tá? Escrever /n, digite o valor de D, ok? Aqui, ler D. Então temos aí o resultado, né? Essa equação que nós temos aqui, ela vai ser armazenada na variável resultado, ok? Aqui, ó. Show? E agora aqui, escrever o resultado do cálculo é, e aqui vou pedir para apresentar o resultado, variável resultado, ok? Vamos ver agora como é que vai ficar isso aqui. Olha lá, pediu o valor de A, tá? O valor de A aqui é 2, ok? Seguindo aquela equação que eu fiz o cálculo com vocês. O valor de B, 5. O valor de C, 3. E o último valor de D, 2. Vamos ver o resultado. Olha lá, o resultado do cálculo é 3. Olha lá, igual o resultado que eu fiz com vocês aí, o cálculo, tá? O próprio computador, ele processou, tá? O próprio algoritmo, né? Foi utilizado pelo processador, né? E o processador fez o cálculo e exibiu para o usuário. O resultado é 3, o algoritmo, tá? Seguindo essa fórmula que eu coloquei aqui, ó. Ok? Então, por essa fórmula, você é capaz de fazer qualquer tipo de cálculo, tá? Qualquer tipo de cálculo dentro da programação mesmo, tá? Se vocês conseguem fazer isso aqui no Portugal, que é uma pseudolinguagem, na programação é a mesma situação, tá? Mesma coisa. Então, pessoal, seguindo aí, né, nossa aula, então vimos aí que existe uma ordem de precedência, né, que eu acabei de explicar para vocês. Parêntese, se tivesse exponenciação na fórmula, sim, deveria, a matemática, ela segue a regra de que a exponenciação ia vir posteriormente, caso tivesse um parêntese. Caso não tivesse esse parêntese, a exponenciação seria a prioridade, assim como se fosse a multiplicação e a divisão, ou se só tivesse soma e subtração. Beleza? Seguindo essa mesma regra, pessoal, já estamos no fim da nossa aula. Eu vou pedir para vocês fazerem um algoritmo que resolva uma equação na qual a sua base é 2 dividido por 2 mais 4 menos 1, tá? Resolvendo e apresentando o valor de x, né? O valor que vai dar, o valor final, igual que nós fizemos agora com a equação que eu coloquei.
Então vocês vão resolver, né, criar um algoritmo para resolver essa situação e enviar o arquivo .alg para o meu e-mail na descrição do vídeo ou pelo GitHub, né? GitHub aí apresentando a resposta correta da equação, beleza? Então na nossa próxima aula falaremos sobre funções aritméticas, né? Operadores lógicos e operadores relacionais. A gente vai começar a brincar, né, mais interessante, tá? Vamos começar a brincar um pouquinho mais a fundo aí com a matemática que é tão necessária para a nossa programação, tá? Então não percam a nossa próxima aula, podendo ser aqui no YouTube ou no Cos TV, ok? Espero vocês na próxima aula. Obrigado por assistir as nossas aulas do Program Free, que é totalmente livre, ensino livre para vocês. Muito obrigado e até a próxima aula.